Espaço do Consumidor. Realização Maria Fernanda Mascaro Advocacia. Doutora Fernanda, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Solange, boa tarde a todos. Continuando falando, né, da semana passada, quem assiste aí, Central da Notícia, programa Convívio, nós estávamos começando a falar sobre golpe, né? Que existe, assim, muito golpe, principalmente golpe do empréstimo consignado, né? Então, eu queria que a doutora só desse uma pincelada, não é verdade, né? Para a gente continuar ainda falando como a pessoa pode se proteger. Essa modalidade de golpe é a mais comum que tem ocorrido, porque é uma forma mais facilitada do golpista obter a renda, porque vem o desconto direto da fonte. Não precisa esperar a pessoa ter a intenção de fazer o depósito. Ele imediatamente consegue, com os documentos que ele frauda, obter esse dinheiro direto da fonte pagadora, que é o INSS, o governo estadual que paga as aposentadorias dos pensionistas e aposentados. Então, essa é a modalidade de golpe preferida pelos golpistas, porque pega o dinheiro direto da fonte. Então, isso tem acontecido muito, porque por mais que o empréstimo consignado tenha uma taxa de juros melhor, os golpistas aproveitam dessa modalidade que brilha aos olhos de quem está precisando e começa a fazer algumas propostas um pouco vantajosas demais, que aí a pessoa precisa dar uma desconfiada dessas propostas, porque também milagre não existe, né? Do santo é demais. Tem que desconfiar, porque não tem um milagre. A pessoa não vai simplesmente transferir o recurso com quase zero de juros ou com promessa de que vai reverter totalmente depois desses valores. Então, precisa prestar atenção e pesquisar a respeito, pedir CNPJ desse banco que está querendo fazer essa oferta, pesquisar se ele está cadastrado lá no Banco Central. Ele pode pesquisar, pedir o CPF, né? Pedir para que ele apresente a taxa de juros que ele está tentando oferecer nesse contrato de empréstimo. E aí pesquisar no site do Banco Central se essa taxa estipulada está prevista. Porque tudo isso é regulado pelo Banco Central. O Banco Central é que coordena todos esses bancos, seja os bancos físicos como os bancos digitais. Então precisa ficar bem alerta com tudo isso. Nós percebemos assim que muitas pessoas caem todos os dias, todas as horas, né, doutor? Porque são propostas muito atrativas. E os golpistas têm algo que é diferente de quem é o da boa-fé, uma lábia muito boa, né? Então, assim, eles vêm com um discurso muito atraente e envolvente, que acaba fazendo com que a pessoa que está passando por uma necessidade, necessitando de recursos adicionais, acaba se sentindo atraído pelaquela proposta porque tem uma necessidade, mas também sabendo que um empréstimo convencional no banco, as taxas de juros são muito altas, ou de repente, se ele usar o limite de um cheque especial, aquilo vira uma bola de neve. O cartão de crédito também tem uma cobrança bem abusiva e aí sabe que não vai conseguir. Mas assim, precisa desconfiar, precisa buscar informações, consultar especialistas se aquele contrato, aquela minuta enviada está de acordo, se não está sendo envolvido por uma situação que tem predisposição de ser uma fraude. Doutora, para não cair em golpes, né? Quais são as orientações que devem ser seguidas? É exatamente isso que eu comecei dando essas dicas, de pesquisar no Banco Central a existência mesmo deste banco, mesmo que seja digital, desta financiadora, porque tem muitas factorings que também fazem essas ofertas. Então faça lá, pega o CNPJ, pesquisa no Banco Central, veja qual que é a taxa de juros que está regulada lá pelo site do Banco Central.
peça a minuta do contrato desse empréstimo, não envie a foto dos seus documentos pessoais, não envie a selfie segurando o RG, o documento de identidade, porque eles colocam isso como uma forma de aceite, tá? Que é validado até mesmo pelo Banco Central fazer essa forma do reconhecimento facial como aceite do contrato. Não faça assinatura digital no link que ele vai te mandar no celular, porque muitas vezes nesse link ele está roubando a sua senha de acesso aos seus arquivos do seu computador, do seu celular. Ele consegue acessar a sua conta do Gov, pegar e alterar o limite de empréstimo, autorizar limite de empréstimo consignado pelo INSS, pelos órgãos de pagamento. Acessar a sua conta do banco, porque daí ele consegue tirar suas senhas, modificar as suas senhas. Então não acesse links pelo celular que eles enviem. Peça a minuta, vá a algum local que possa imprimir esse contrato, fazer a leitura, assinar fisicamente esses contratos e mandar esse contrato daí fotografado com a sua assinatura física. Porque qualquer coisa você pode depois pedir o exame grafotécnico para comprovar a fraude de alguma assinatura aposta de uma forma diferente daquilo que você assina. Isso é uma dica muito importante. E fica a dica também, né? Tem alguma dúvida? Procure se informar, né? Se tem agência na sua cidade, vai até a agência, mas não faça nada aí de na hora, me mandou isso, já estou fazendo, não é verdade, doutora? Mas e aí, doutora? Caiu na fraude do empréstimo consignado. E aí, o que vai fazer? Já caiu? Não, tem o que se fazer, né? Lógico, porque está na nossa Constituição Federal, o amplo acesso à justiça. O Poder Judiciário está aí para isso, para rever essas condutas ilícitas e punir e pedir as restituições dos valores que foram indevidamente cobrados, a restituição. Até o nosso Código de Defesa do Consumidor fala que aquilo que é cobrado indevidamente deve ser restituído em dobro, tá? E você pode pedir também a indenização por danos morais, por todo o abalo que você vai sofrer, todo o tempo que você vai despender para tentar resolver tudo isso. Faça o boletim de ocorrência. É importante registrar essa ocorrência porque ali ele vai atrás das pessoas envolvidas nessas contas que foram transferidas os recursos. Porque muitas vezes os golpistas ligam até mesmo falando: você precisa pagar uma taxa agora para sair o dinheiro do seu empréstimo. Não existe isso, você tem que adiantar alguma coisa para o empréstimo ser liberado. Isso é bem típico de um golpe. Então, na hora que ele pede um adiantamento disso, ele passa o número de uma conta. Ele passa o nome de uma pessoa. Salva esse comprovante, porque lá vai ter os dados da conta dessa pessoa, que no boletim de ocorrência daí vai atrás do endereço dessa pessoa. Ela vai ser indiciada, porque ela está dentro da organização que está praticando esses golpes. Então, tem que registrar a ocorrência. E depois procurar o Poder Judiciário para acionar para esse crime, porque é um crime isso que é cometido, desses golpes, e buscar a restituição de tudo que foi cobrado indevidamente, todos os prejuízos sofridos. Porque muitas vezes, se você não aciona o Poder Judiciário, esse empréstimo consignado fraudulento vai continuar sendo descontado da sua aposentadoria. Muitas vezes o empréstimo acontece, mas vai descontar da sua aposentadoria, mas no contrato estava previsto que isso ia ser direcionado para a conta de um terceiro. Então, quer dizer, além dele não ver o dinheiro do empréstimo, que era para aliviar aquela sua dificuldade, tem prestação para pagar. De repente, vê 60 meses daquilo lá. Então, se não entrar com uma ação judicial, vai descontar 60 meses. E como tem sido a interpretação da justiça com isso? A justiça tem sido favorável.
procurando um especialista para entrar com esse processo, o advogado vai pedir uma tutela de urgência, pedir para o juiz, liminarmente, mostrando os indícios de que ocorreu uma fraude. Ele liminarmente vai mandar um ofício para o INSS ou o órgão que está pagando essa aposentadoria ou a empresa que está pagando o salário do funcionário suspender a cobrança mensal desse consignado. Tá? Então, o juiz pode adotar essa medida liminarmente no processo, até que essa pessoa seja encontrada para ser citada para apresentar a defesa, até a conclusão da sentença. Tá? Então, a justiça tem agido bem rapidamente para que oferecendo essas liminares para cessar os descontos até a sentença final. E aí, na sentença final, é determinado a devolução desses valores e se for demonstrado que esses valores foram cobrados indevidamente de má fé, o juiz determina a devolução em dobro do valor e mais a indenização por danos morais, de tudo que a pessoa enfrentou, de problemas, né? De repente, com aquele desconto na aposentadoria, a pessoa não conseguiu honrar com o seu aluguel. Teve um despejo, nós já tivemos situações desse tipo. Então, demonstrando todo esse abalo, o juiz condena ainda a indenização por danos morais, além da restituição desses valores. Porque, liminarmente, o juiz também manda bloquear aquele número da conta que você mostrou no processo, que você depositou o dinheiro. Aquela pessoa vai ter suas contas bloqueadas, tá? Então, é importante fazer tudo isso, porque muitas vezes é observado que o banco ou funcionários dos bancos estão fornecendo informações. Esses prepostos estão em nome do banco, certo? E o banco, e muitas vezes o juiz condena o banco a restituir esses valores à pessoa, porque ele tem mecanismos para verificar se não é uma fraude que está ocorrendo. Então, se o banco não toma as medidas para evitar que essas coisas aconteçam dentro do seu estabelecimento, verifica dentro do processo que houve um vazamento de dados bancários que, por lei, estão protegidos, existe a lei de proteção de dados. Aí o banco, onde você mantém a sua conta de aposentadoria, de salário ou de pensão, qualquer tipo de benefício, também integra esse processo e aí faz parte da condenação. Se você consegue comprovar que, de repente, essa pessoa, o golpista que entrou em contato com você, está com informações sobre o seu benefício, ele liga e confirma número de benefício, que tipo de benefício você está recebendo. Então, isso significa vazamento de dados do INSS. Então, você colocando no polo passivo dessa ação também o INSS também é responsabilizado por isso. Então, nessas ações judiciais, tem sido muito responsabilizado as instituições financeiras, que tem um poder aquisitivo melhor, porque muitas vezes esse golpista usa contas de laranjas, que de repente fecha a conta e some, né? Mas assim, a partir do momento que foi verificado que houve vazamento de dados dessas instituições que deveriam estar protegendo as suas informações, como o INSS e os bancos, eles integrando o polo passivo desse processo, eles são condenados a devolver esse dinheiro para as pessoas. Então, é muito importante procurar o especialista, porque o especialista sabe como fazer toda essa comprovação dentro do processo para buscar o recebimento de quem tem capacidade financeira para pagar. Porque muitas vezes esses golpistas somem no mundo, né? Então, na realidade, é importante pegar um especialista, né? Para reverter toda essa situação. Mais alguma coisa, doutor? Essas são as dicas, principalmente as pessoas têm que ter muito cuidado. Desconfiar, não ir com tanta credibilidade com um terceiro desconhecido, né? Precisa desconfiar, porque hoje a malandragem se aperfeiçoa muito. Cada dia tá ficando pior. Vamos ficar atentos. Vamos ficar atenta a essa nossa dica da doutora Fernanda Mascaro para você. Espaço do Consumidor. Realização Maria Fernanda Mascaro Advocacia.